Howdy, man. Olá, tudo bem? A gente está aqui na redação do Correio do Povo, recebendo alguém muito especial para o público brasileiro e para o público gaúcho em especial. Ele que foi convidado e aceitou de estar acá, ou seja, né, de estar acá com a gente para falar do seu novo trabalho, cujo nome é Taracá. E aí já começo te perguntando, Jorge, isso é uma onomatopeia? Tem a ver com a ideia de estar aqui mesmo? Bem-vindo e obrigado por estar com a gente. Muito obrigado a você também, querido amigo. É, que bom nos encontrar de novo aqui. Sempre com vontade de te visitar aí no Rio Grande do Sul. Taracá é um neologismo, na verdade, é uma palavra que não existe, que tem vários ângulos de explicação. No começo tem a ver, é uma palavra muito percutiva que eu escolhi porque porque o disco é um disco muito percutivo. O disco está recorrido pela sonoridade do ritmo afro-uruguaio por excelência, que é o candombe, que é o nosso ritmo, eh, nosso ritmo generado pelos descendentes de africanos em Uruguai, que é uma maravilha do patrimônio cultural do Uruguai. E Taracá, mais concretamente dentro do candombe, é uma referência ao padrão rítmico do tambor chico. O candombe tem três tambores: tambor chico, tambor repique e tambor piano, desde o mais pequeno até o mais grande, não? E o tambor chico, um dos dois que tem, mas o principal é um golpe de mão, tá, e dois de palo, taracá, 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 taracá. Mas essa onomatopeia não era uma onomatopeia utilizada previamente. Eu pensei eu ouvia esse som do tambor chico, e aí eu perguntei para os que realmente sabem do candombe, que não sou eu não sou um candombeiro assim, eu sou um admirador da candombe e um compositor de canções que chega ao gênero com respeito e com amor, não? Eu perguntei a Facundo Balta, por exemplo, que ele mora no bairro aí, e ele vive o candombe desde perto. Eu achei, o que que você acha que a gente da cultura afro-uruguaia vai pensar da onomatopeia? Porque eu posso perguntar para o Lobo Nunes, para Chabela Ramírez, mas eu encontrei com ele e ele me falou: eu gosto porque suena como estar acá. E eu não tinha percebido essa relação de, de do significado com o fato de estar no presente. E aí foi que eu agreguei estar acá e estar agora, não? Não? Como o melhor lugar do mundo é aqui e agora, estar acá e estar agora também, né? Então, o, a- o, a- o, então estar acá também é uma aproximação à presença dentro do presente também. Além disso, estar acá é uma abreviatura. Taracá é uma abreviatura de estar um acortamento do término, o que se chama uma féresis, o que é uma figura retórica, de estar acá, e o advérbio de lugar acá só é usado por mim quando estou no Uruguai, porque na Espanha você diz aqui. Então, se eu digo Taracá, eu estou implicando que eu estou no Uruguai, que estou acá é Uruguai, aqui é Espanha para mim, não? Tem diferentes localizações. Então, nessa mesma palavra toda com A também, com uma vocal aberta, tem muitas coisas que eu gostava dessa palavra, desse neologismo para dar o nome do disco. Aham. Bom, vocês estão percebendo que falar com Jorge Drexler não é só ouvir música ou pensar em música, é pensar em algo muito mais amplo, né? Eu costumo dizer que o Jorge, e ele vem agora também, Jorge, nesse trabalho contemporâneo, romântico, reflexivo, profundo, poético,
crítico, com raízes musicais que a gente está vendo, né? O Jorge não é um candombeiro, mas tem o candombe dentro de si e como um grande cantautor, que é uma palavra que eu gosto muito, sabe, Jorge? A ideia de ser um cantautor, né? Porque você canta aquilo que você cria, mas também você reelabora canções que têm significado para você. E depois eu quero falar de uma delas. Mas quando você fala que Taracá só se entende quando se está no Uruguai, eu te pergunto, o nascimento, a gênese do novo trabalho, ela tem a ver com isso? Quer dizer, a gente tem um Jorge Drexler voltando ainda mais para suas raízes, mas sem deixar de ser esse universalizado que você é? Olha, antes do que isso, Marco querido, eu vou fazer uma eu gosto de dizer isso, de ter uma eu não gosto da palavra cantautor. Olha, É eu sei que mesmo? você gosta, mas é bom você mencionar, porque eu não gosto muito da palavra. Eu não eu eu não gosto desse, não sei como se diz em português, desse diptongo, cantau, essa comunhão entre 2 palavras, cantante e autor. Mas não é só isso. Eh eu não gosto da conjunção de dua de um verbo e o substantivo na mesma palavra. E além disso, o término cantautor na Espanha, especialmente, tem associado muito prejuízo estético, muito. Já eh, se você fala: "Eu sou cantautor", você já determina um tipo de arranjos, um tipo de sonoridade, um tipo de ritmos, ausência de vontade de dançar na música, ausência de interesse pela música, só o texto é importante, e isso não me representa, na verdade. Na Espanha, eu admiro muitos cantautores, amigos meus, Sabina, João Manuel Serrat, mas não fico cômodo dentro do gênero cantautor na Espanha, por tudo o que isso implica de, muitas vezes, de interesse só na mensagem profunda e na letra só. Eu não considero a letra mais importante do que a música. Então, eu vou para mim também falar, porque o término cantautor quer dizer, no Uruguai quer dizer outra coisa mais parecida com o que você diz, mas eu sempre gosto de fazer essa aclaração com a palavra essa que me persegue onde eu que eu vou, não? E a pergunta sua é. Em relação às raízes, né? A impressão é que, mesmo sem ser candombeiro, o candombe dentro de você, não é novidade que o candombe esteja nas tuas músicas, mas agora parece que tem uma essência mais uruguaia. Isso foi um momento teu, é um momento? Olha, mesmo a palavra cantautor na Espanha é o sinônimo de música sem raiz também. É uma música onde o importante é a aproximação dos temas políticos e amorosos, com muito ênfase na letra e nenhum interesse na música. E nem na raiz, nem no bailável do gênero. E todas essas coisas me interessam muito a mim. Por isso tem os flamencos não se chamam de cantautores na Espanha, não? Por isso tem muito músico que eles os compositores de rock não se chamam cantautores na Espanha também. E eu gosto de tudo isso. Eu gosto da raiz, eu gosto da música ter a possibilidade de se vincular com o corpo, de se vincular com a dança, de se vincular com, ao mesmo tempo que se vincula com a história e com a política mesmo também, não? Mas estar aberto a tudo isso, não? Esse disco foi um disco de reconexão com o Uruguai para mim, falando da raiz, não? Eu fiz 30 anos que eu moro na Espanha, que o ano passado virou a metade da minha vida, porque eu virei 60 anos o ano passado, e aí foi que eu entendi que era o momento de replantear a minha pertenência com com o Uruguai, que era um momento de de entender, renovar a minha presença no país. Também aconteceu a morte do meu pai, que o meu pai foi embora, então, eu já não tinha, a minha mãe tinha ido embora fazia alguns anos e eu e eu
mudou a minha relação com a dentro da família, assim, você deixa de ser filho, passa a ser somente pai. E aí, nesses momentos da vida, eu precisei de uma revinculação com a minha raiz. E aí fui para o Montevideo a gravar esse disco que é o mais uruguaio dos discos que eu já fiz, eu acho, né. E é um dos poucos que tu tem gravado em Montevidéu, né, Jorge? Mais, né? Eu gravei, a parte mais importante do disco eu gravei em Montevideo. Eu também fiz gravações em Espanha e eu até fiz parte do disco em Porto Rico também, porque 2 dos produtores são de Porto Rico, que eu adoro Porto Rico agora e acho que Porto Rico está num momento super especial agora da sua história musical. Mas o mais importante foi gravado no Uruguai, sim. Isso seguramente tem a ver com a própria essência, né? Tu foi a tua busca interna é também uma busca de geolocalização, né? Das tuas questões internas, né? Mas tem uma relação importante que a gente você vai começar shows agora, dia 21, né, em Curitiba, e depois vai estar aqui em Porto Alegre, no dia 29 e 30 de maio. Seguramente 2 momentos em que Porto Alegre vai vibrar novamente contigo, lotando aí os shows e depois reclamando que tu não faz mais shows aqui, né? Poderia fazer mais, mas você agora como há 30 anos me parece que você cantava, né? Eu não sei onde sou, mi casa está em la fronteira, algo assim, né, Jorge? Hoje as tuas fronteiras são, quer dizer, se ampliaram, tu é um cara do mundo e a gente não pode te querer aqui só para nós, né? Seguramente te querem em todos os lugares, né? Eu quero aproveitar para agradecer ao público gaúcho de Porto Alegre, especialmente por sempre pelo amor que eles têm, assim, a rapidez com que os ingressos se esgotam em Porto Alegre é inédita na minha carreira, assim, não, é muito importante para mim tocar em Porto Alegre, passar em Porto Alegre, estar aí, reconectar com os amigos de Porto Alegre, e o Araújo Viana é um lugar que eu conheço bem e que eu amo, na verdade, eu gosto muito desse espaço. 2 noites que já estão lotadas praticamente, quase não quedam ingressos. Eu vou pensar no que você me diz, vou tentar fazer mais uma noite em Porto Alegre, mas não sei ainda, tenho que falar com a Uau, equipe aí, falar com eles, tá bem, vamos tentar. porque 2 noites já muito muito bom para mim, mas vamos tentar aí. Vou falar com o Eu lembro muito bem, Jorge, quando você veio, talvez, acho que a primeira vez a Porto Alegre, num show no Santander Cultural, um show pequeno, intimista, e depois, a vez seguinte que nós nos vimos, foi quando você já tendo ganhado o Oscar, né, com Al Outro Lado del Rio, lotou vários dias do Teatro do SESI aqui em Porto Alegre. Então, ali foi a mostra clara de que estava se começando uma relação aqui também, bom, sem dúvida nenhuma, uma relação que segue quando você vê que os seus shows já começam a lotar aqui antes, né, bem antes de chegar os dias do show. Mas eu queria, antes de chegar ao final do nosso papo, falar sobre essa tua relação brasileira, que vai muito mais do que o Rio Grande do Sul, é uma relação com o país, e eu lembro de outras falas tuas em que, na tua casa, né, a tua formação musical passou muito por ouvir músicas brasileiras, né, e a sua mãe, né, todos os ritmos, sons possíveis, compositores possíveis nessa relação que nos une Brasil e Uruguai. E graças a essa influência e relação da sua mãe, você sempre teve uma proximidade com o Brasil. E agora você coloca no seu trabalho, no seu novo trabalho, uma das músicas que tem uma representatividade sonora e poética de um Brasil que a gente constantemente está revisitando, né? Você foi lá no Gonzaguinha e trouxe uma das composições mais marcantes. Como é que foi essa relação? Como é que foi essa escolha? Como é que foi o começo? Fala um pouco do o que é aí para nós. olha, eu falando com alguém
acerca de Porto Alegre, dessa música também, eu acabo de me lembrar agora que eu acho que é uma das vezes que eu faz muito tempo que eu ouvi essa música, o que é de Gonzaguinha, eh, nas diferentes rodas de samba que eu assistia depois do show. Você sabe que eu gosto muito, muito de conhecer, o contexto em que o público mora, a música que eles escutam, o que eles dançam, o que eles comem, não? Onde eles vão, a celebrar, não? Onde se encontram. E aí, quando eu chego no Brasil, eu sempre pergunto: A gente vai para onde? Tem um samba, tem um forró?" Eu sempre procuro. E a última vez que a gente esteve em Porto Alegre, a gente foi para a Cidade Baixa. Não me lembro o nome do bar que eu estava, mas um dos momentos mais epifânicos, sempre mais gloriosos dessa noite é o momento em que aparece o que é. E a gente começa a viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. E aí eu sempre senti que a diferença de outros brasileiros muito conhecidos no exterior, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Milton Nascimento, Djavan, que eles trabalham no mundo inteiro, desde o Festival de Montreux até Nova York, todo mundo de certo sector da música conhece eles, não? A diferença deles, o Gonzaguinha era pouco conhecido fora. Eu sempre pensei, essa música tão potente dentro do Brasil não é conhecida fora. E eu acho que seria lindo fazer uma versão em espanhol para a gente entender essa maravilha dessa frase de vivir sin tener vergüenza de ser feliz y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Y além disso, ¿y la vida? ¿Qué es la vida, hermano mío? ¿No? ¿Qué es la vida, mi hermano? Esa es la cuestión. Esas preguntas ontológicas sobre o ser, e sobre a vida, essas perguntas de alto nível filosófico, que são as perguntas mais importantes que o ser humano tem, que é viver, não? Eh, eu achava essa música uma ferramenta espiritual de altíssimo nível. E eu sempre pensei, eu gostaria de levar essa música para fora, para ser entendida em Lima, em Montevideo, em Santiago de Chile, em Madrid, em México, para que a gente possa conhecer essa genialidade do Gonzaguinha, não? Então eu fiz com muito amor e muito respeito uma dupla adaptação. Primeiro do português ao espanhol que eu fiz e segundo do samba ao candombe que eu fiz com a Rueda de Candombe do Uruguai. Porque eu achei que uma maneira de honrar a música era não imitar uma coisa inimitável como é o nível dessa maravilhosa versão original que tem o Gonzaguinha, não? E então eu fiz uma versão em candombe dessa música, porque eu achei que também espiritualmente se relacionava com a vivência do candombe e da rueda del candombe, que viene do conceito, ela vem do conceito da roda de samba, né? E então, a Rueda de Candombe, neste momento, é uma agrupação nova que tem no Uruguai, maravilhosa, que se não foi ainda para o Rio Grande do Sul, vai ir com certeza daqui a pouco, porque ele é incrível, uma representação de primeiro nível da nossa música afro-uruguaia. Isso deve ter uma relação também com as nossas rodas de samba, Jorge, ou não? Tem direita. Além disso, eles contam história. Que dois deles vieram para o Rio de Janeiro, para o Bip Bip, uma roda de samba mítica daqui, e, e, e viram isso e pensaram, seria maravilhoso fazer isso mesmo no formato candombe. Então eles botaram três instrumentos de percussão, em vez de pandeiro, surdo e tamborim, por exemplo, eles botaram tambor chico, tambor piano e tambor repique, que são os três tambores del candombe. Em vez de violão de sete cordas, eles dividiram um violão guitarrão, que é um violão afinado em si, um violão barítono mais grave, que atinge as notas do sete cordas, e violão normal. E em vez do cavaquinho, eles botaram acordeão. E aí pegaram o repertório do candombe e fizeram com essa formação de seis instrumentistas de primeiro nível, na verdade, no Uruguai. São muito bons eles, não? E aí
É uma homenagem ao repertório do Candomblé General. Não é um show autoral. Tem algumas músicas dele maravilhosas também, mas a Rueda de Candomblé é uma celebração de repertório de todos os compositores uruguaios. Olha, isso dá uma impressão que repercute como o teu trabalho, assim. É algo que extrapola o circuito no qual é realizado. Porque assim como as rodas de samba, o circuito no qual é realizado, quer dizer, não é só o circuito do candombe que se envolve, né? Quer dizer, ao redor me parece que tem ali uns círculos que surgem, assim como no samba, e pessoas que não são muito acostumadas ou não vivem essa questão diária da musicalidade começam a se aproximar. Possivelmente isso também acabe acontecendo nas ruedas de candombe, e eu diria que acontece com o teu trabalho. Quer dizer, tu acaba levando, como tu disseste que tens dentro de ti o desejo de que o Gonzaguinha seja conhecido, né, pelo mundo, né? Quer dizer, a tua música também, de alguma maneira, vai fazendo isso cada vez que compões, cada vez que crias sonoridades e cada vez que transformas essa poesia melódica também e vai contando histórias. Então, eu tô filosofando aqui, mas imaginando essas relações que se estabelecem. E que bom que chegue aqui também as Ruedas de Candombe, aqui no sul do Rio Grande do Sul, para a gente poder vivenciar um pouco mais isso que tu estás colocando ainda mais nesse teu trabalho. E uma pergunta também que eu me fiz quando ouvi essas... São 11 canções no novo trabalho, né, Jorge? Muito obrigado, antes que nada, pelo carinho dos teus conceitos assim, sobre a minha música. Muito obrigado de verdade. Eu fico agradecido assim, de essa imagem que você tem da minha música. Obrigado de verdade. 11 canções, sim que tem 11 músicas. Eu imagino que deve ter sido difícil. Deve ter sido difícil para ti ficar em 11 músicas. Tu deve ter composto muito mais. É difícil escrever, primeiro, para mim, sempre é muito difícil escrever canções, e além disso é difícil logo deixar fora músicas. Mas as duas coisas você tem que fazer, tem que escrever e tem que descartar também, para conseguir que o disco fique mais coerente, mais sólido. Mas uma coisa importante que você mencionou aí, e que estava pensando enquanto você falava, que tem a ver com o qual eu considero que é o meu trabalho neste mundo. Que tem até uma música que fala disso, que chama Nuestro Trabajo no disco, não? É, que tem a ver com uma conversa que eu tive com Marisa Monte faz muito tempo, assim, quando a gente fez, depois de fazer Vento Sardo, essa música que a gente fez juntos, no meio desses conflitos mundiais geopolíticos horríveis que o mundo está vivendo hoje em dia, cruéis e terríveis, assim, eu que adoro a minha amiga Marisa Monte e considero ela uma maestra, eu falando com ela, eu falava: "Olha, estou assim que eu não sei nem que opinar, porque eu faço post opinando sobre um conflito e isso só genera mais crispação, mais enfrentamento dentro das redes. Os comentários do post viram um campo de batalha e eu odeio generar espaços assim. Não tem maneira de que sempre tem alguém que se sente ofendido, seja o que você dizer, não? E aí ela me falou, claro, porque na verdade o nosso trabalho é outro, ela me falou. Quando você sobe num palco, você desenvolve um fenômeno que é a canção, que é a música, que é um fenômeno de empatia, de sincronização. E esse trabalho é diferente do trabalho do jornalista, de fazer uma análise e dar uma opinião geopolítica e bélica sobre um conflito. Eu não tenho essa formação, nem quero ficar aí. O meu trabalho não é menos importante do que fazer uma análise e dar uma opinião sobre um conflito. O meu trabalho, é estabelecer pontes. Pontes.
entre as pessoas, entre si, porque a música é um conector, a música é uma ferramenta de sincronização, é uma ferramenta de empatia. Num mundo anempático, ou seja, sem empatia, como o mundo que temos agora, é um mundo polarizado, onde tudo, o enfrentamento entre os grupos humanos floresce hoje em dia, a música e a canção é uma ferramenta revolucionária, na verdade, muito potente. É realmente, e esse trabalho tem que ser feito, manter as pontes abertas, manter as conexões entre as pessoas, combater o conceito da polarização de que eu sou eu e o outro é diferente de mim e até o inimigo e eu sou eu e o outro é o outro. O que a música te diz é o oposto. A música simplesmente cantando em conjunto, dançando em conjunto, ouvindo música junto com outras pessoas, você sente que você é o outro e que o outro é também você. E isso é muito importante hoje em dia. Às vezes mais importante do que fazer uma análise e denunciar uma crueldade, por exemplo, não? Que não é excluinte, mas eu me sinto mais cômodo fazendo esse trabalho, mantendo a conexão, falando das mentes clarividentes abertas que mantêm, que ainda dentro do conflito consideram o outro um igual com si mesmo, não? Genial. E as tuas canções, elas trabalham sempre, pelo menos a um olhar externo, nos dois focos, né? No foco do ser interior, mas também no universo geopolítico que a gente está vivendo, né? As coisas do contemporâneo, né? E vamos esperar as novas composições e as novas questões. Mas você sabe que eu também me envolvo com cinema. E em 2012, eu assisti o Jorge Drexler em A Sorte em Suas Mãos. Até tenho o DVD guardado lá em casa para ver de novo. E uma pergunta que eu queria te fazer, não fiz em outros momentos, tem possibilidade de voltar ao cinema? Como é que tu vê isso dentro dessa tua vivência e missão de arte, né, que você acabou de falar? E a possibilidade, eu penso que existe, mas não está aí. Eu recebi algumas ofertas de filmes depois para fazer como ator, mas nenhuma me interessou tanto como a. Eu gosto muito do meu trabalho, assim, gosto muito do trabalho de ser um compositor e cantor e cancionista, assim, que viaja com a sua música pelo mundo. O último disco foi apresentado em 35 países. Eu não tenho muito tempo livre, mesmo até nem para escrever, porque eu tenho que parar como eu gosto muito de, de, de sair na cidade onde eu estou, aqui no Rio de Janeiro, não fiquei no hotel escrevendo, nem fiquei ensaiando, que eu precisaria, porque a turnê começa agora e eu preciso ensaiar muito, mas não consigo no Rio de Janeiro. Eles me levaram outro dia pro Beco do Rato, para um samba. Depois a gente foi pro jogo de Luigi Luna, maravilhosa. A noite anterior a gente foi para um samba em Realengo, do samba do Terreiro do Crioulo. Incrível, assim. Eu não posso perder isso aí. Então, eu não consigo escrever quando estou de turnê, porque não tenho muito tempo. E menos tempo teria para fazer cinema. Deveria ser um projeto que me fascinasse, assim, completamente, não? E não, mas eu gosto demais do meu trabalho de cancionista. Muito bem. Bom, esperemos novas trilhas Estou sonoras. aberto, estou aberto. Tenho muitos amigos diretores, muitos amigos atores que podem me ligar se precisa. Tá ótimo. Jorge, para terminar, nos shows agora, né, do Brasil, que tu começas, né, 21 de maio em Curitiba, depois dia 23 de maio em São Paulo, 27 de maio no Rio e 29 e 30, com possibilidade de ampliação, em Porto Alegre.
né? O que tu tens previsto para o público que tu possa dizer? Tem participação brasileira? Você está pensando? Como é que vai ser? Eu não penso muito nas participações, na verdade, até que eu chego na cidade, porque esse trabalho também, todos os colegas e as colegas têm, todo mundo viaja muito. Então, quando eu chego a uma cidade, eu ligo para os amigos, vejo quem está por lá, vejo quem tem vontade de subir no palco, porque às vezes também o artista está de descanso e eles ou elas preferem vir para o show para assistir para o show, nada mais, não? Então é uma coisa que não tenho planejado nada, na verdade, assim. Eu tenho uma banda nova que eu trago, assim, um repertório novo. Tenho uma banda incrível que me acompanham 4 mulheres e 3 homens no palco. É a mesma banda que teve aqui, Jorge, no último show, não? Mudou quase tudo porque eu tive a sorte e a desgraça de escolher músicos e músicas tão bons que os projetos de vários deles floresceram e deviam, com muita pena, deixar o projeto e virar para a apresentação dos seus próprios discos. A Lana Sinkey sacou um disco maravilhoso, agora que se apresenta nesses dias, a cantora de Guiné-Bissau que cantava comigo. Javier Kalecki, o grande compositor, meu amigo e diretor musical, meu amado Javier, sacou Kalecki e Panteras um grande trabalho nesses dias também, que ele tem que fazer uma sua própria turnê. Merichel Nederman, a maravilhosa pianista e cantora catalana, ela sacou um disco também, vai sacar um disco novo esse ano e eu tô com muita saudade deles e delas, mas eu entendi, eu mesmo sugeri que eles deixaram o meu projeto para se dedicar ao seu projeto. Então eu tive que fazer uma renovação completa da banda. E só ficou uma cantora anterior, que é Miriam Latrese, não? Que ela justo tinha esse espaço para trabalhar comigo e ela veio. E o resto da banda tem uma prioridade na percussão, tem 3 tambores de candombe, tem contrabaixo, uma contrabaixista muito nova, de 21 anos. A banda é muito jovem, uma banda muito que às vezes é a primeira turnê para muita gente destas características que vai ter. Então é uma aventura muito. E é uma banda muito energética e com uma super boa onda humana. Estou desejando já começar. Genial. Imagino que vai ter muita energia no palco também, além de tudo que tu normalmente traz. Jorge, podíamos... Eu acho que vai ser um show que vai ter amplos setores do show para olhar de pé. Legal, vamos nos preparar então. Jorge, podíamos continuar mais, mas vamos deixar por aqui. No próximo momento também, em outro lançamento, em outro momento, com prazer, vamos te procurar para ter esse papo como vocês estão acompanhando. Um papo que vai muito além de falar especificamente de música, mas de música também e sobretudo, porque a gente está diante de um autor, de quem cria e de quem canta com força e visceralidade e que já conquistou o Brasil e o Rio Grande do Sul com os seus shows. E agora, então, com Taracá, romântico, contemporâneo, reflexivo, profundo, poético, musical e crítico, em Porto Alegre, dia 29 e 30 de maio, e talvez ainda mais aqui. Jorge, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu carinho. Um grande prazer falar com você. Um abraço muito grande. Um abraço para você. Tchau.